conversar, então, para um bate-papo sobre o Dia Mundial da Obesidade. Vocês sabem que aqui no Você Bonita a gente sempre chama a atenção, é um assunto que diariamente faz parte das nossas pautas, mas como hoje é o dia mesmo, a gente então quis relacionar e quis trazer, puxar um pouquinho para falar da questão da obesidade infantil, porque os números, gente, aumentaram muito. Olha lá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, combater a obesidade infantil é um dos principais desafios para o século XXI. Esta doença pode ser provocada por diversos fatores, desde uma alimentação rica em açúcares e gorduras, sedentarismo e aspectos genéticos. Estudo recente aponta que crianças acima do peso possuem 75% mais chances de serem adolescentes obesos e adolescentes obesos têm 89% de chances de serem adultos obesos. Pesquisas do Ministério da Saúde indicam que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas e 18,9% dos adultos estão acima do peso. É importante esclarecer que a obesidade é uma doença e que exige prevenção. Ações para a melhora da qualidade de vida, com mudanças de hábitos alimentares e prática de atividade física, são em suma importância para diminuir esses índices. Tá aí. Bom, temos um timaço aqui hoje para falar sobre o assunto. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV. Quem não quiser se identificar, contar alguma história que esteja passando com o filho, gente, esse é o momento, tá? Vou apresentar para vocês, então, ela que é pediatra da Liga de Obesidade Infantil, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutora Denise Leles. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Viu? Prazer tê-la hoje. E também, junto com a gente, a nutricionista, doutora Clarissa Hiltachai Fujiaura. Consegui? Fujiaura. Eu treinei muito o sobrenome da doutora. Treinar japonês, né? Japonês. Toda linda. A gente ficou treinando na maquiagem. Olha, vocês nem sabem quanto tempo. Bem-vinda. Prazer tê-las aqui, viu? Vamos lá, gente. Esse assunto é tão importante. Eu falei que eu adorei o tema, porque, fato, se a gente não cuidar das crianças, obviamente, no futuro, a gente vai ter não só um número do aumento da obesidade infantil, mas também de todos os adultos e tudo que vai acontecendo e só piorando essa cadeia. Então, queria te ouvir, começar com você, doutora, pelo seguinte. Hoje a gente sabe que tem muita coisa que atrapalha mesmo e que dificulta muitas vezes o trabalho de vocês e o nosso trabalho como mãe em casa. Sim. Então, para a gente iniciar, queria que você pontuasse algumas coisas que a gente precisa ter mais atenção, mas que no momento que a gente não tem tanto, podem atrapalhar esse trabalho e, claro, levar os números exorbitantes que a gente está acompanhando. Bem-vinda. Obrigada. Super obrigada pelo convite, parabéns pela pauta. Então, a gente é um trabalho de conscientização muito grande, principalmente na retirada da culpa dos pais. Tá, né? Acho que esse é um importante assunto que a gente precisa tocar, porque a gente sempre culpa muito alguém pela obesidade infantil. Verdade. Sempre tem que ter um culpado. E as famílias carregam um peso muito grande, alguns estudos até sugerem que famílias e crianças obesas, famílias de crianças obesas, têm qualidade de vida muito prejudicada, comparado das famílias de criança com câncer. Isso tem a ver com a maneira com que a gente trata o assunto, de uma forma que eu chamo de reducionista. Tá. A gente olha como causa e efeito e, na verdade, é uma questão multifatorial e a criança é resultado do ambiente em que ela está inserida. Entendi. Ambiente não é só a casa, é a escola, é o ambiente virtual que ela está frequentando, as pessoas que ela passa 4 horas por dia vendo, né? Publicidade infantil, que é uma coisa seríssima que a gente precisa trazer, né? É um assunto difícil de falar, um pouco polêmico. O sedentarismo causado pelas telas. Então, são questões que hoje fazem parte do ambiente e que não tem nada a ver com o que eles estão comendo. Tá. O que eles estão comendo é uma parte importantíssima, mas tem várias outras questões que interferem. Sono, por exemplo, a criança que não dorme, ela tem menos disposição para fazer exercício no dia seguinte. Verdade. Ela passa mais tempo do dia comendo, porque ela dorme tarde, então ela fica comendo, assistindo coisas que às vezes sugerem que ela coma mais. Sim. Né? Fica na frente da tela comendo. Então, é um conjunto de fatores
não é só culpa dos pais, todos nós precisamos trabalhar juntos, falar a mesma língua. Que bom que eu comecei exatamente por essa parte, né? Porque eu acho que, de fato, a gente carrega muito dessa culpa, porque a gente tem que dar conta, então, do trabalho, das compras de casa, né? Que a gente coloca, a comida que a gente coloca em casa, que essa criança vai se alimentar, de tudo que a gente tem que fazer na nossa rotina. E aí, seguindo com até essa questão da nutrição, hoje, algumas coisas mudaram para esse início de introdução alimentar para as crianças, não é? Queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Porque aquela questão do suquinho, lembra, né? Todo mundo já teve ali o neném e tal. Como é que hoje vocês enxergam essa questão da parte nutricional e do início da alimentação da criança? Exatamente, né? Nessa transição do aleitamento materno exclusivo. Vou pedir um minutinho, doutora, eu acho que o seu microfone está falhando, eu vou pedir o microfone de mão. Pronto, aí. Obrigada, doutora. Obrigada. Quando a gente fala de aleitamento materno exclusivo, né, devendo ser prolongado até os 6 meses de idade, e aí pensando na introdução alimentar, de fato, existem vários elementos, né, que a gente orienta que sejam ofertados somente após os 2 anos, e a gente vê muito precocemente isso entrando, né? Até falando assim, um pouco mais aí de adolescentes, também crianças mais velhas, existe um levantamento de adolescentes aqui no Brasil, realizado com 75 mil, né, adolescentes, e que se vê que dentre os 20 alimentos, grupos de alimentos mais consumidos, as frutas, elas não aparecem, né? Uau. Nós temos outros alimentos com um nível de processamento bem alto, então entram sucos, bebidas adoçadas, e infelizmente o grupo das frutas, né, que a gente pensa que seria uma base alimentar, ela nem sequer aparece. Fica fora. Bom, já que a gente tem que falar a respeito e também ajudar, eu acho que vale nesse momento entender que após esse período, as crianças também vão crescer e vão ter toda a mudança do ambiente em que elas vivem, como você colocou, vão também ter vontades individuais, né? Porque ela, a partir de certo tempo, eu acho que já com seus 3 anos, aí no Terrible 3, que a gente fala, né? De brincadeira, mas que ele realmente acontece, a criança acaba já tendo uma opinião e dizendo que ela não quer ou que ela quer outra coisa. Então, nesse sentido, como vocês orientam hoje os pais? Como é que a gente cuida dessa questão, já mesmo de uma coisa que, do ímpeto mesmo da criança, né? Não vou comer isso e não vou e pronto. Isso acontece. Acontece muito e deixa as mães loucas. Pois é. E eu gostei muito da correlação que você fez, porque muitos dos nossos pacientes com excesso de peso hoje, eles também são seletivos, né? E tudo começa na introdução alimentar, nos primeiros anos de vida, quando a gente não consegue conceber a ideia de ver eles sem comer, né? É verdade. Então, assim, nossa, não comeu, e agora? Esse e agora é onde a gente comete os erros que depois eles carregam para o resto da vida. Jura? 3 comportamentos que atrapalham muito. Substituir o alimento que a criança não comeu, forçar a criança a comer e distraí-la para comer. Quando você distrai, ela aprende a comer sem fome. Quando você força, ela vai pegando aversão à comida. E quando você substitui, ela aprende a seletividade. Mais para frente, ela vai ficando seletiva pelos alimentos mais palatáveis. São os mais gostosos, ricos em sal, açúcar e gordura, geralmente ultraprocessados, né? E isso vai levando ela para a obesidade no futuro. Então, tá tudo interligado. Eu falo, a gente gosta de falar que tem uma epidemia de obesidade, mas a epidemia de dificuldade alimentar é tão grande quanto ou maior. A gente tem muita criança com dificuldade alimentar e tem tudo a ver com o que você falou. Gente, aí a gente põe a mão na consciência, né, Juju? Fala, puxa, aquele dia e tal. Mas muitas vezes é falta de orientação, né? No fundo ali, até quando a gente conversa com profissionais, os próprios profissionais da área, quando se colocam como mães e pais também, precisam de outra orientação, mesmo trabalhando naquilo, porque no momento que você é mãe ou que você é pai, parece que você não sabe o que você tem que fazer, porque entra um coração nessa história, não é? Então me conte, como é que a gente hoje conversa com essas mães que estão nos assistindo, que estão com esse problema em casa e que muitas vezes esse adolescente, que também é uma criança, né, ou já está ali na sua fase do 6, 7 anos, enfim, todo esse período que já tem ali o problema. Como é que a gente começa a mudança alimentar? Eu
Eu acho que um ponto muito importante de ser enfatizado, principalmente quando a gente fala de mudança de estilo de vida e vai falar sobre alimentação, mudanças na alimentação, é ter um enfoque positivo nessa mudança. A gente costuma bater muito na tecla do que excluir e a gente tem que dar uma ênfase no que a gente pode incorporar nesse leque de alimentos. Legal. E a gente vai ver, talvez, né, alguns exemplos também de algumas mudanças que podem ser feitas, porque pequenas substituições na sua somatória, elas vão ter um impacto muito importante. Afinal, a alimentação, ela pode e ela deve ser prazerosa, né? A gente tem que ter uma atitude alimentar positiva, né? Então, a gente consegue encontrar alguns caminhos, né? E enfatizar, né? Claro, essa mudança, ela não pode ser por base de sofrimento, representar um castigo, senão é difícil de manter e a mudança de fato ocorrer, né? E sustentar, né? Exatamente. Vamos colocar, então, eu acho que são essas dicas que você estava comentando. Olha lá, na tela a gente preparou para vocês, enquanto a gente comenta aqui. Então, eu vou pedir para os meninos jogarem aqui para mim, que a letrinha tá tão pequenininha. Aí. Então, a gente começa com um copo de 300 ml de suco de laranja natural, certo? Aí, mais o achocolatado pronto. Mais um filé de frango à milanesa, mais 4 biscoitos recheados, mais um pacote, normalmente de 59 gramas de salgadinho de milho. A sugestão, então, que vocês estão dizendo, vou pedir, então, para você ler para a gente, por favor. Vamos lá. Aqui é um exemplo que a gente colocou de algumas substituições que podem ser feitas ao longo do dia. Então, como você falou primeiramente, Carol, aqui a gente tem um copo de suco de fruta, no caso natural, que não é o que a gente costuma ver. Daquele ranking dos alimentos mais consumidos pelos adolescentes, o quarto item são sucos e refrescos, que é aquele suco em pó, né? Então, vai ter uma quantidade de polpa de fruta muito baixa e uma adição de açúcares bem alta, né? Então, ao invés da gente até preferir tomar sucos, a gente tenta privilegiar comer a fruta. Comer a fruta é melhor que tomá-la. Isso porque, no caso da laranja, a gente preserva o bagaço, tem um estímulo à mastigação, então vão ser componentes importantes para a saciedade, né? Aqui no caso, tomando como exemplo num café da manhã bem rápido, que muitas famílias optam por comprar e disponibilizar o achocolatado pronto, que tal tentar, com uma alternativa muito prática, preparar essa própria bebida em casa, né? Utilizando-se menos achocolatado, até porque a gente está tentando recondicionar o paladar dessa criança, a necessidade de açúcares mais baixo, né? Então, ir trabalhando esse paladar, ou até uma vitamina, né? Batida com uma fruta, por exemplo. E aqui eu coloquei para ilustrar que não quer dizer que tenha nenhuma preparação que seja proibida, né? A gente não está falando nessa palavra. Que nunca mais vai comer, de fato, né? Enfim, então, por exemplo, deixar as frituras de imersão, como no caso a milanesa, para situações ocasionais, né? E no dia a dia, a gente optar por outras formas de preparo para a família toda. Né? Exato. E só para a gente ir fechando aqui, né? No caso, os biscoitos recheados, que acabam ficando muito presentes também, às vezes em lanches, né? Ou quando a criança está em casa, enfim. Aqui, até optando-se por uma versão que não tem esse recheio, até porque grande parte desses biscoitos vão levar gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans, então a gente tem que dar uma olhada no rótulo também, né? E pro final, a gente brinca que aqui é um produto ultraprocessado, que é um salgadinho de milho extrusado, né? Até o nome assim, né? Assusta um pouco, mas passando para um milho na forma de uma pipoca caseira. Então, nessa somatória, tomando como esses 5 exemplos, a gente já conseguiria ter um impacto muito importante. Olha que legal, gente. Isso não adianta a gente falar que não está presente. Está presente. E aí, agora eu já vou puxar o outro assunto. Vamos colocar aqui a questão instituição, a escola. Vou te colocar uma situação, tá, doutora? E aí a gente vai desmembrar e daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, né, mamães? E claro, vamos falar também da questão dos adultos. Tem muita gente que também já está em outra fase, que também precisa de orientações de vocês aqui. Então pode mandar no @VocêBonitaTV. O que acontece com a escola? Eu entendo o lado da escola, muitas vezes, do quanto é complicado padronizar algo, muitas vezes até saudável, porque vão ter mães que não querem ter o trabalho, ou que não podem, então não me entendam, que não querem ou que não podem, ter esse trabalho a mais de conseguir essa mudança, por qualquer que seja
um motivo. E essas mães também podem trazer um problema para essa instituição. Então, a instituição fica perdida, gente. A gente já falou tanto sobre isso, eu como mãe também, e dentro do assunto, é o que a diretora está dizendo, hoje as escolas têm consciência, sim, tem, mas eu tentei me colocar, há anos que eu tento me colocar também no lugar da instituição. Sim. E entender que é uma instituição de ensino e que tem muitas crianças, muitos ambientes diferentes e muitas mães e muitas famílias. Quero te ouvir a respeito disso para a gente desmembrar e ver se a gente consegue chegar num ponto melhor, né? Então, uma questão primordial é a comunicação entre a educação e a saúde. Tudo que a gente prega no consultório, que a gente tem vários documentos internacionais comprovando, a escola às vezes desconhece. Sem E dúvida. é por esse desconhecimento que a escola tem dificuldade para se posicionar. É um posicionamento, na verdade, que a escola precisa ter. E aí as famílias começam a aderir via posicionamento da escola. A escola tem essa autoridade. Entendi. E existe muito embasamento científico onde a escola pode se respaldar para se posicionar. Entendi. Então, hoje a gente tem pelo menos 8 documentos nacionais e internacionais que falam a mesma coisa. Sobre suco, sobre ultraprocessado. Muitas coisas desses documentos são exatamente iguais e as escolas poderiam usar isso ao seu favor. Entendi. E olha, não sou eu que estou falando, é o documento, é a sociedade, né? Consultorias em escolas são interessantes para que essas pessoas também se respaldem cientificamente. É lógico que tem uma resistência inicial, mas quando você começa a ver que é o que a ciência está pregando, Sim. você começa a ter menos resistência, mais aceitação. E a escola é um ambiente tão poderoso quanto a casa para criar estilo de vida. A matéria mais importante que existe é o estilo de vida. É verdade. Porque eles vão levar para o resto da vida. Tem um artigo americano que eu até fico um pouco assim de citar, porque o título dele é o seguinte: eles estão morrendo antes dos pais. É um artigo americano sobre uma geração que está ficando doente cedo demais, apesar de estar muito capacitada. Eles têm muita capacitação. Verdade. 1000 línguas, matemática, não sei o que, sabem tudo muito bem, mas eles estão doentes muito cedo por causa do ambiente. Então, uma das matérias que as escolas poderiam trabalhar poderia ser o estilo de vida. Olha que legal. Gente, vocês entenderam bem, né? Então, hoje temos como ter um respaldo científico para defender esta questão tão importante e que tomara que muitas instituições, pessoas que trabalhem com isso neste momento estejam nos ouvindo, porque entendi perfeitamente a sua colocação e eu acho que é assim que funciona mesmo, né? Os argumentos que desabam muitas vezes. Então, não falando destas mães e também nem me tirando, porque a gente acerta, mas a gente também erra, mas dando um caminho para que a escola tenha confiança em dizer, olha, esta mudança vai fazer bem para o seu filho. Carol, não fazer isso é muito complicado porque o modelo é muito poderoso para ensinar. A criança imita. Então, se você cuida super da alimentação do seu filho, mas o colega não, seu filho aprende com o colega. Então, Sem a escola dúvida. tem que ter esse compromisso. É muito importante. Muito legal, parabéns. Vamos colocar mais uma imagem, então, que eu acho que a gente vai falar a respeito do que é essa agora, diretora? Ah, agora, olha que legal. Sugestões de lanchinho, então, olha lá. Bacana, vamos começar, então. Quer ler pra gente? Pra você explicando quais são Perfeito. suas Carol, sugestões. aqui nessa tela a gente pontuou alguns itens que poderiam compor o lanche da escola. Tá. Alguns que são mais comuns e algumas ideias também, Tá né? Não consta aqui, mas eu acho que a garrafinha de água é um elemento que a gente não deve esquecer. Tá sempre na lancheira e tá sempre na mochila das crianças e dos adolescentes, tá? Perfeito. Quem toma menos água acaba tomando mais bebidas adoçadas, até com uma forma de hidratar também. Existe muito essa substituição do consumo de água por outros tipos E de tendo bebidas. mais fome também, né? Também pode De não haver, hidratar, né? Exato, né? Essa dificuldade de distinção entre fome e sede, né? Então, aí as frutas, não somente na forma in natura, mas também a gente tem frutas secas para algumas crianças que gostam, enfim, né? Já experimentaram frutas até na forma de chips, né? Aí no caso sem açúcares de adição, Tá. as porções de oleaginosas, nos casos das nuts, como nozes, castanhas, amêndoas, por exemplo, também não precisam de refrigeração, então são bem convenientes. No
No caso, o iogurte, que é uma fonte de cálcio bem importante, tá? A gente estima que em adolescentes, né, crianças, mais de 90% das crianças brasileiras, elas não atingem as recomendações de cálcio diárias, né? Então, uma fase de crescimento e desenvolvimento importantíssima para a gente obter esse mineral, e os laticínios são uma das fontes, né? No caso, preferindo aqueles iogurtes que não tenham açúcares adicionados, como a gente está falando principalmente, né, desse controle, né, de ingestão de açúcares, ou até alguns que têm um teor reduzido de gorduras, né? Perfeito. Dá para misturar esse iogurte com a fruta, com uma aveia, com certeza, cereal, gostosinho, enfim, né? para a gente pensar em algumas combinações. E aí, né, figura aí nessa linha também um sanduíche, um wrap feito preferindo-se pães na forma integral, tá? Tem as formas 100% integrais, então vale dar uma olhada no rótulo e na lista de ingredientes. E aí é uma oportunidade para a gente incluir vegetais. É verdade. Né? Então folhas, né, e outros vegetais aí podem figurar nesse sanduíche. E aqui é uma ideia que a gente trouxe também, são os crudité, que são esses vegetais, tipo cenoura baby, palitinhos de pepino, enfim. Algumas crianças até gostam, né, porque conseguem, né, pegar, enfim, né, pode ser até um pouquinho lúdico, consumindo junto de um molhinho, um dip, né, como uma coalhada ou um hummus, que é a pasta de grão de bico. Gostoso, né? hein, gente? Tá ficando bom, hein? Isso vale não só para as crianças e adolescentes, tá? Isso vale para os lanches até dos adultos, também, né? A gente fala de alimentação saudável como um todo. Aí um palitinho, né, de queijo branco, mussarela de búfala com tomatinho cereja, pode um fiozinho de azeite, que é uma gordura muito boa também. Legal. Ervinhas tipo manjericão, orégano. E essa panqueca de banana, eu coloquei ali, que pode figurar não somente para um lanchinho da manhã, mas até para um café da manhã, dependendo, né, enfim, da rotina da família, que quando a banana ela tá meio madurinha, não é pra gente descartar. Verdade. Né? A gente pode tanto usar nessa receita, bate com ovo, uma aveia, né, enfim, forma panquequinha, ou então até congelar e fazer aquela vitamina que a gente mostrou nas telas anteriores, e né? que fica até da fruta mesmo, né? Parece até um sorvetinho. Se a gente congela a banana, né? Isso mesmo. Ela vira um sorvetinho mesmo. Dá a impressão que você tá tomando um sorvete. Exato. Eu vou aproveitar, então, colocar a perguntinha do público para vocês. Então, aí, gente, depois eu vou pedir para a Lê colocar nas nossas redes sociais, deixar lá no Instagram do Você Bonita como uma fonte de pesquisa para o público. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Cláudia, obrigada, um beijo. Minha filha só come frutas batidas no leite. Com a fruta apenas in natura, ela sente náuseas. O que posso fazer? Algumas crianças têm aí, né, essa questão da náusea. Tem uma questão da náusea, isso pode ter um fundo emocional, um fundo sensorial, por experiências ruins anteriores que ela tenha tido, né? Então a gente jamais deve forçar, porque isso só vai piorar. Então ela pode continuar no momento, dando, se ela dá 2 vezes por dia, ela dá uma, e na outra vez ela tenta fazer uma coisa que a gente chama de sequência orossensorial, que é uma interação com a fruta. Ela não precisa comer, ela vai brincar com a fruta. Então ela vai cheirar, vai tocar na pele, você vai brincar de cortar a fruta com ela, vai sentir o cheirinho junto, vai brincar, ter uma experiência com aquele alimento. Entendi. Jamais forçar, tentar não substituir, então se ela não quiser, não dá outra. E com o tempo, às vezes muito tempo, eles vão aceitando mais, vão fazendo as pazes com os alimentos. E hoje tem umas ideias tão legais, estava lendo sobre isso, que hoje, né, tem uma iniciação, podemos dizer dessa forma, dos alimentos assim, que a criança põe, mastiga e põe, cospe, né? Sim. Eu acho que a gente podia trazer essa pauta, uma só sobre isso, porque é muito interessante. Só tem um detalhe. É um tempo de muita paciência e que as mães precisam ter aquele tempo. E que hoje, infelizmente, ou, né, as mães que trabalham, é mais difícil. E que então uma segunda pessoa, uma terceira pessoa vai ter que fazer isso. E vamos combinar que existem algumas coisas que, para quem não é a mãe ali, esse tipo de paciência às vezes pode também não estar presente. Então, assim, é uma discussão imensa, né, gente? Culpa e rede de apoio, são duas pautas excelentes. É isso, exatamente. Então, culpa, rede de apoio e como a gente inicia essa história toda. Vamos colocar um depoimento na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Rê, um beijo. Super tema. Sou chata com a alimentação do meu filho e algumas pessoas me criticam por não dar doces, refrigerantes, farinha branca, enfim, tudo que não é bacana nem para os adultos. Rê, um beijo para você. Depois vocês podem, né, comentar. Eu vou te dizer só uma coisa. Continua, seja confiante, esse bullying eu também sofro há muitos anos. Já chegaram a dizer que tem pena do meu filho, porque ele não bebe refrigerante e não frequenta aquela lanchonete que temos em todos os continentes. Então, e nunca colocou na boca também, graças a Deus.
refrigerante já experimentou, obviamente, mas que não bebe, é proibido mesmo. Então, tenha dentro de você essa confiança e, como a doutora falou, não vamos esquecer mais disso, é científico, o argumento está ali. Não foi você quem disse. Você está confiando num termo científico, não é isso? Exatamente. Um dia a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, a gente dava refrigerante para as crianças, eles iam na lanchonete e tal. Então, assim, isso, seja chata, somos chatas, né? Porque é a gente que está começando essa mudança. É isso. Parabéns, gente. Muito obrigada. Que timaço. Adorei bater o papo. Eu acho que é assim que a gente consegue mudar as coisas mesmo. Vou deixar o contato para vocês, então, da doutora Denise Leles. Lá no Instagram, o @doutora, abreviado, Denise com S, Leles, o segundo L, então são dois. Então, L-E-L-L-I-S, tá bom? @doutora Denise Leles, tudo junto. Tem seu site, doutoradeniseLeles.com.br. E da doutora Clarissa, eu vou soletrar www.clarissa, então, sobrenome, FUJIWARA.com.br, que a pronúncia seria Fujiwara. Gente, obrigada, eu amei, viu? Gente agradece. Espalhem, compartilhem aí nas redes sociais, que vai chegar para muita gente esse assunto. Um beijo e até a próxima.